dia, diretamente do Homens que Oram, mais um salmo. Hoje o Salmo 54. E aqui quem vos fala, Diego Porto, Manaus, 18 de janeiro, 5h23. Oração pedindo a ajuda de Deus. Versão Nova Almeida atualizada. Ao mestre de cantos, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos. Procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Pai amado, todo-poderoso Deus, esta é tua palavra, Senhor, tua verdade, o caminho da justiça e do amor, Senhor. Aqui, Pai, nos reunimos diante de ti, nos prostramos, Pai, diante da tua palavra sagrada, Senhor. Aqui te pedimos instrução, te pedimos ensino, adentre nossos corações e nossas mentes. E semeia, Pai. Semeia que venha frutificar tudo aquilo, Pai, que tu queres para nossas vidas, Senhor. E assim possamos, Pai, fazer parte do teu propósito, dos teus planos, Senhor, e multiplicar o teu reino, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos, trazer só uma pequena curiosidade sobre os zifeus. Então, zifeu, ele não é só um lugar. Ele é um tipo de alma também. Os zifeus, eles não eram inimigos de Davi, eram do mesmo povo, mesma fé, mesma língua, mesma terra. Mas quando a verdade exigiu coragem, escolheram segurança. Não feriram Davi com a espada, apenas disseram onde ele estava. Não atacaram, abriram um caminho. E isso bastou. E esse espírito, ele se repete, né? Os fariseus não odiavam Deus, odiavam o preço de obedecê-lo. A verdade ameaçava seu poder, sua posição, sua estabilidade, então protegeram o sistema e rejeitaram o Messias. Judas é o zifeu com nome próprio. Não foi Roma quem entregou Jesus, foi alguém da mesa. Ele não negou quem Cristo era, só decidiu que a verdade valia menos que moedas. Nosso amigo Cypher, em Matrix, diz a mesma coisa com outras palavras. A ignorância é uma bênção. Ele não quer destruir a verdade, quer esquecê-la para viver confortável. Apenas o bife suculento. Zifeu, fariseu, Judas, Cypher são variações do mesmo espírito. Não é da maldade violenta, mas da covardia organizada. Eles não dizem quero o mal. Eles dizem quero paz, quero
conforto, quero segurança. O Zifeu, ele não odeia a verdade. Ele só acha que ela custa caro demais. Ele troca justiça por estabilidade, fidelidade por sobrevivência, verdade por aceitação, consciência por tranquilidade. Ele pensa: eu sei quem está certo, mas não posso me envolver. Eu concordo com a verdade, só não posso pagar o preço. Por isso ele é mais perigoso que o perseguidor. Saul persegue, o Zifeu aponta o caminho. O perseguidor age por ódio, o Zifeu age por medo. E o medo é socialmente aceitável, respeitável, compreensivo, mas tão destrutivo quanto. No fim, Bíblia, história e até a ficção concordam. A maioria, as maiores traições não nascem da ignorância, mas da lucidez sem coragem. Não vêm dos que não sabem, mas do que sabem e escolhem a conveniência. A pergunta não é teórica, é pessoal e incômoda. Em que parte da minha vida eu estou sendo um vítima? Parte introdutória. Todo homem enfrenta guerra. Alguns vêm de fora, pessoas injustas, perdas, traições. Outras nascem por dentro. Medo, ansiedade, desejo de controle, sede de vingança. Mas existe uma guerra mais perigosa que todas as outras. A guerra que muda quem você é. Porque não é toda batalha que destrói. Algumas se transformam e nem sempre para melhor. Você pode vencer inimigos e perder a alma. Pode proteger tanto que vira ameaça. Pode lutar contra o mal e se parecer cada vez mais com ele. É por isso que os salmos de Davi, eles não são só orações. São registros de formação de caráter em meio ao caos. Davi, ele não escreve como quem está confortável, mais uma vez. Ele escreve sendo caçado, traído, pressionado, injustiçado. Mas ele não usa a oração para fugir da guerra. Ele usa a oração para não virar aquilo que a guerra quer produzir nele. O Salmo 54 não é sobre escapar de Saul, é sobre não virar Saul. Ele nos ensina que nem todo homem que sofre fica puro, nem todo homem que luta sai inteiro, nem todo homem que se protege continua humano. A pergunta que este ensino vai te fazer não é quem te ataca, mas o que o ataque está fazendo com você. Porque a grande batalha não é sobre contra inimigos, é contra se tornar um. No fim, você vai ter que responder uma coisa. Você quer apenas sobreviver à guerra ou sair dela mais parecido com Cristo, nosso verdadeiro antifrágil? Fez lembrar muito esse livro. Então vamos ao primeiro bloco, do 1 ao 3. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Que a salvação ela não vem pelo mérito, ela vem do nome. Pressa que
Faz-me justiça pelo teu poder. Salva-me pelo teu nome, ó Deus. Então, Davi não pede livramento baseado em quem ele é, mas em quem Deus é. Ele não diz, salva-me porque eu sou um ungido do Senhor, nem porque sou fiel a ti. Ele diz, salva-me pelo teu nome. Então, aqui a mente de Deus, ela deixa clara, né? Ele não quer filhos que confiem em seus currículos espirituais. Ele quer filhos que se apoiem no caráter dele. Os inimigos, eles são descritos assim: não tem Deus diante de si. Isso revela que o maior perigo não é a força, é a ausência de temor. Quem não teme a Deus não teme limite moral, né? Não tem limite moral. Deus está mostrando a Davi aqui. O problema não é só quem te persegue, é quem vive como se Deus não existisse. E aí me lembrou o filme Tropa de Elite, quando Matias ali assume, agora que ele é policial, né? E aí ele tem uma regra dura sobre quem andar, né? Não é moralismo barato, é o entendimento de que o ambiente molda a identidade. E o princípio por trás, né, é simples. Você não vira igual ao que combate. Você vira igual ao que tolera por perto. Só que aqui existe um risco. O homem pode usar isso para virar orgulhoso, isolado e julgador. Isso já não é discernimento. É uma soberba disfarçada. E o ponto bíblico aqui não é ande só com gente perfeita, cristã. O ponto do salmo é outro. Não deixe quem vive sem Deus diante dos seus olhos governar sua visão, suas decisões e seu coração. Jesus se aproximava de pecadores, mas não era moldado por eles. Ele influenciava. Discernimento não é desprezo. Discernimento é proteção do coração. E aí a gente vê um homem erra, cai, falha, né? Em vez de correr para Deus dizendo, Pai, preciso de ti, ele diz, mas eu faço tudo certo. Eu oro, eu ajudo, eu sirvo. Outro homem erra e diz, Deus, se tu não fores por mim, eu não tenho argumento nenhum. O primeiro tenta se salvar com currículo. O segundo se salva pelo nome. E tem gente ao redor dele que sorri, anda junto, fala bonito, mas vive sem Deus diante dos olhos. Não ora, não se arrepende, não se submete. Só usa a linguagem cristã para proteger a própria carne. Então, para hoje, né? Ore assim. Deus, eu não tenho argumento. Não confio no que eu faço. Confio no que tu és. Salva-me, sustenta-me, guia-me, não por mim, mas por ti. E comece a observar quem anda com você realmente tem Deus diante dos olhos. Ou só tem um discurso espiritual. A virar crente num, tá um pouquinho na moda, né?
mas poucos são cristãos, poucos estão seguindo, sendo exemplo, sendo cópia de Cristo. E não tem nada errado você ter amigos assim, né? É um cuidado que você precisa ter em receber conselhos de pessoas assim. Pode ser que seus corações estejam desviados, estejam com uma conotação distorcida, negativa, que pode conduzir você a uma decisão que pode te custar muito. Então, precisamos ter atenção com a mesa que sentamos, as pessoas que se dizem nossas amigas, né? Às vezes, a amizade ela é confundida, né? Às vezes, por tempo que você tem com a pessoa. E a amizade ela está muito mais no interesse, né? Uma pessoa que é interessada pela sua vida, pelo seu cuidado, pelo seu bem-estar. Ela fala de Deus, né, para ti e ela fala de ti para Deus. Ela quer muito o seu bem, essa pessoa que fala de ti para Deus. E em Lucas 18:13 ao 14 diz assim: o publicano dizia, né? Deus tem misericórdia de mim, pecador. Este desceu justificado para a sua casa. Jesus mostra que quem se apoia na própria justiça sai vazio. Quem se apoia na misericórdia sai transformado. E Deus, ele resiste, né, ao orgulho espiritual, mas se inclina ao coração quebrantado. Uma, uma pessoa que se auto-julga o próprio Salvador não vai buscar Deus, não vai ter essa humildade. E se ela se coloca em títulos, no mundo espiritual não existe os seus títulos humanos, seus títulos sociais, suas patentes, seus títulos até dentro da igreja. Diante de Deus, você é mais um filho. Então, para ele, não adianta você dizer que você prega, que você louva, que você dá o dízimo. Não, não interessa a ele. Ele interessa o quanto você confia nele, o que ele é para ti. Não é por mérito que você vai acessá-la, é por sua misericórdia. Se a gente vivesse no tempo de Jesus, provavelmente a gente era um daqueles que estavam sendo crucificados ao seu lado. Ou seríamos nós que estaríamos o crucificando, gritando entre o povo. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o homem que não tem Deus diante dos olhos, ele não é só rebelde, ele é um cego espiritualmente, né? Sem temor não há freio, e sem freio não há fidelidade. O temor, ele é muito confundido com a expressão do medo. O temor aqui, ele é mais de consciência. Lembra muito um vídeo de um garotinho na janela de um prédio, 15º, 20º andar, alguma coisa dessa altura, e ele tá ali brincando na janela e fica de costa, mas bem próximo de cair ali, né? E até que tiram ele da janela. Ali é uma representação de alguém que não tem consciência, né? Não, não tem freio,
não sabe do perigo e não sabe do que pode lhe salvar. Tem uma consciência de vida e daquilo que lhe dá a vida. Imagina assim, um homem ora dizendo: Deus, olha tudo que eu fiz por ti. O outro dizendo: Deus, se tu não fores por mim, eu não sou nada. Nesse espelho, eu te pergunto: qual desses dois você é quando ninguém está vendo? Você está apresentando suas patentes, seus cargos, ou está se esvaziando de tudo que você diz que é, porque tudo isso é só sobre você, e declarando que somente pela graça de Deus que você está vivo, que somente pela sua misericórdia você pode seguir em frente, que você é totalmente dependente, que você tem fome e sede dele. Você está buscando a Deus porque tem fome dele ou porque quer provar que merece o que ele dá? Existe uma diferença aí. Buscar a Deus por dependência ou buscar a Deus por merecimento. E hoje a gente vê assim um homem que ora dizendo: Deus, eu preciso de ti. Sem ti eu não sei nem quem eu sou. Ele ora mesmo quando falha, quando cai, mesmo quando está fraco. Ele não usa desempenho como argumento. Ele usa fome. Um outro homem pode orar assim: Deus, eu faço tudo certo. Eu não faço isso, eu faço aquilo. Então o Senhor tem que me abençoar. Ele não busca Deus por amor. Ele busca por contrato. É um tratamento comercial. Eu fiz e agora tu tem que me dar. Sendo que a maior graça que ele já recebeu foi a salvação. O paraíso, ele tá na presença de Deus. Não é num local específico. Mal ele sabe. Então, imagina aí um cara que perde o emprego. Deus, eu não entendo, mas continuo te buscando. O Senhor é minha vida. Ou, não é justo. Eu fiz tudo certo. Eu mereço mais. O primeiro está com fome de Deus. O segundo está tentando cobrar Deus. Então, a fome diz: Deus é tudo que eu preciso. O merecimento diz: Deus me deve. Ele é um agiota e emprestou a vida para Deus e agora está cobrando por juros. E aí eu pergunto outra pergunta. Quem anda com você vive com Deus diante dos olhos? Ou só usa o nome de Deus para justificar a própria vontade? Ter Deus diante dos olhos é viver perguntando: o que Deus pensa disso? O que Deus quer disso? Isso honra a Deus? Usar o nome de Deus é diferente. É quando a pessoa já decidiu o que quer e decide colocar Deus em cima da decisão. Ele cola Deus. Não foi Deus que quis. É aquele tipo de pessoa que não faz nada na vida e diz assim:
Foi a vontade de Deus. Graças a Deus. Mas foi decisão dela. E não fazer nada é uma decisão também. Então hoje se parece assim, pessoa que tem Deus diante dos olhos. Antes de fechar o negócio, pergunta: isso é justo? Antes de responder ao cônjuge, ele pensa: isso agrada a Deus? Antes de ceder a um desejo, ele se pergunta: isso me aproxima ou me afasta de Deus? A pessoa que só usa o nome de Deus já decidiu trair, mas diz: Deus conhece meu coração. Já decidiu enganar, mas diz: Deus sabe que eu precisava. Já decidiu viver na carne, mas diz: Deus entende. Imagina aí, um homem quer largar a família, ou uma mulher quer largar a família. E isso há várias maneiras de largar a família, né? Permanecer no erro, a indiferença, comportamentos destrutivos, né? Padrões de isolamento, de abandono. E aquele com Deus diante dos seus olhos, ele diria assim: mesmo que eu queira, isso ofende a Deus. Eu vou lutar contra isso. Usando o nome de Deus, ele diz assim: Deus quer que eu seja feliz, mas felicidade aqui virou desculpa para a desobediência. Quem tem Deus diante dos olhos muda a própria vontade. Quem só usa Deus, quem só usa o nome de Deus, tenta mudar Deus para caber dentro da própria vontade. A gente precisa ter cuidado se a gente não está criando um caráter de Deus conforme o nosso, se a gente não está desenhando Deus, fantasiando Ele e associando ao nosso ego. Precisamos buscá-lo constantemente, ler sua palavra, estar no secreto, para que a gente não se engane. Bloco 2, 4 ao 5. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, pois tua fidelidade acaba com eles. E Deus sustenta quem não se deixa deformar. Davi declara aqui duas coisas no meio da perseguição: Deus ajuda e Deus sustenta. E ele entrega a justiça nas mãos de Deus. Aqui, Deus, ele revela o que ele mais protege, não é o cenário, é o teu coração. Aqui ele diz assim: sustém a minha vida. Não fala só sobre sobreviver. Ele fala de não perder a alma, a identidade, o temor. Então, é como Deus estivesse revelando aqui: melhor você andar ferido, mas inteiro por dentro, do que livre por fora e quebrado por dentro. E quando Davi diz assim: ele fará recair o mal, ele está se recusando a virar igual aos seus perseguidores. Deus não quer só te livrar do mal, ele quer te livrar de se tornar o mal. E aí isso também me lembrou o filme do O Conde de Monte Cristo, né? O padre na história alerta o homem que foi injustiçado, né, para não cometer o crime pelo qual ele foi condenado, como ele diz, né? Não se torne aquilo que fizeram com você.
A maior vitória do inimigo não é te ferir, é te deformar. O conde quase troca a dor por poder, a justiça por vingança. Ele vence por fora, mas corre o risco de perder a alma por dentro. E aqui é exatamente o que esse salmo está sendo cirúrgico, né? Davi, Davi diz que Deus sustém a vida dele, e que Deus mesmo fará a justiça. Davi não vira Saul, Davi não vira o perseguidor. Deus não quer só te livrar do mal, Deus quer te livrar de se tornar o mal por causa do mal que te fizeram. A gente vê muitas pessoas pelo mundo afora, né, testemunhos, histórias de pessoas que passaram a praticar os seus traumas, pessoas que foram abusadas, homens que foram abusados, viram abusadores, homens que foram criados em lares conturbados, com pais alcoólatras agressivos, passam a se tornar também alcoólatras e agressivos, né? E por aí vai. E isso aqui é o que Davi está pedindo a Deus, né? Que ele não se torne aquilo que estão causando a ele, o mal que estão causando a ele. Que ele não venha se vingar, que ele não venha. Se alguém matou alguém da família dele, ele não vai matar porque ele também vai se tornar um assassino, vai se tornar igual a ele. Então imagina aí, né? Um homem que foi traído por alguém próximo, né? Ele fica frio, irônico, desconfiado, agressivo. Ele não virou um vencedor. Ele virou parecido com quem o feriu. E um outro, né? Ele sofre, chora, luta, mas não deixa o caráter morrer. Ele não vence rápido, mas venceu certo. Em outra situação, um homem é injustiçado no trabalho. Um reage espalhando fofoca, puxando o tapete, manipulando. O outro ora, fala a verdade, mantém a postura. O primeiro resolve a situação. O segundo preserva a sua alma. Tem um memezinho aí que diz, né, os caras estão procurando confusão e o outro olha e recua e diz assim. Aí tem a falazinha, né? Não compensa. Devemos olhar assim também na hora de revidar. Não compensa, não vale a pena. Um amigo meu gostava de brincar comigo, né? Desafiando para a briga. Aí eu dizia para ele, não vale a pena, né? Você é menor do que eu, não vou virar história. Então, para os dias de hoje, né? Orem assim. Deus sustenta minha alma. Não deixa a dor me transformar em alguém que eu não fui chamado para ser. Eu entrego a justiça nas tuas mãos. E toda vez que a vontade de revidar vier, faça essa pergunta. Isso me aproxima ou me afasta de quem Deus quer que eu seja? É difícil. No calor da emoção, é difícil. Mas se você passar a treinar, você vai se condicionar, você vai se permitir que o Espírito Santo de Deus te controle, não que você controle aquela situação. É oração, sem cessar. Em Mateus 5,39, Jesus ensina assim: não resistais ao perverso. A quem te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui não é. Jesus não está ensinando covardia. Ele está te ensinando um governo interior.
a não te tornar igual ao outro. Alguém vai vir com uma ofensa, alguém vai vir te xingar, alguém vai vir manipular algo contra ti. Você não pode fazer igual. Você tem que ir para o seu secreto, orar e pedir para que Deus esteja à frente dessa situação por ti. Que você não se corrompa, você não mude, né? Distorça o seu caráter, ofusque a sua identidade. Então, e nesse caso, quem só reage é governado pelo outro. Quem escolhe como responde é governado por Deus. A ciência diz que é uns 3 segundos. Se você conseguir respirar por 3 segundos antes da sua reação automática, você já consegue ter um comportamento diferente daquilo que antes você poderia explodir. Você poderia revidar. Você poderia fazer a justiça com as próprias mãos. Hoje, no mundo da tecnologia, né, queremos ter a melhor resposta, queremos sair por cima em tudo. E se por algum instante, naquele momento, se perguntar o que Jesus faria, provavelmente você estaria evitando uma inimizade, uma guerra, e multiplicando o reino, trazendo aquela pessoa para perto de Deus. Hoje, com uma reação diferente, ela vai se perguntar: como assim? Qualquer outra pessoa poderia ter revidado, me atacado de volta, e este homem me trata desta forma. O cristão, ele sempre vai agir diferente, contramão ao mundo. Em Provérbios 20, 22, diz assim: não diga, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. Esperar aqui não é uma fraqueza, ela é uma confiança ativa. Quem espera em Deus não está parado, está recusando a se corromper. Aqui ela é uma espera ativa, ela tem a ver com a esperança verdadeira, porque ele está falando assim: espera pelo Senhor. Então é uma esperança que irá acontecer. É algo que você só precisa aguardar, que irá ser resolvido. Ele vai te livrar, está te conduzindo pela vida. Se a gente for tomar as ações antes de Deus, os resultados não serão do nosso agrado e estaremos depois reclamando, lamentando. Um homem diz assim: eu só fiz o que fizeram comigo. O outro diz: eu não vou ser moldado pela maldade dos outros. Tem a história de irmãos que foram criados no mesmo lar, com um pai violento, alcoólatra e tudo. E depois de adultos, um seguiu pelo mesmo caminho do pai. Bebia, era agressivo com a esposa, com os filhos. O outro repudiava a bebida e era manso, era humilde, amava a sua família, cuidava e protegia. E aí eu pergunto: quem está decidindo quem você se torna? A dor que você sofreu ou o Deus que você serve? É difícil também. Imagina um pai perde um filho, perde alguém muito querido. Imagina você perdendo seus pais, uma doença terminal.
Tudo ali é favorável, é compreensível que você se comporte daquela forma. A história de um livro que se chama A Descoberta do Fluxo. O nome do autor é Mikhail. E ele viveu na época da Segunda Guerra. E ele não, ali foi preso, viu o terror, né, do que aquelas pessoas passaram no Holocausto, nas câmeras de gás, nas torturas, no, do desprezo com a vida naquele tempo. E ele observou que algumas pessoas ficaram depressivas, não queriam mais viver, seguiam a vida de uma forma totalmente automática. E outras seguiam sorrindo, buscavam construir uma nova vida. E ele fala exatamente sobre um estado que chega a ser sobrenatural. E no nosso, no nosso prisma, provavelmente é alguém que encontrou Deus. Provavelmente alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo e compreendeu que há algo muito além de nós e não deixou a dor se moldar. Mas como o livro é para atender todo o público, não colocaram Deus ali no meio. E aí vamos para a pergunta do bloco. O que você está prestes a fazer que vai aliviar sua dor, mas pode deformar o seu caráter? O que essa pergunta está mirando? Né? Nem tudo que alivia dói menos depois. Algumas coisas aliviam agora, mas estragam você depois. A gente vê aí os vícios, né? O álcool, a droga, pornografia e outras coisas. Hoje isso parece assim, um homem é passado para trás num negócio, confiou, assinou, perdeu dinheiro e foi enganado. Imagina só. Imagina ele perdendo todo o dinheiro, a empresa falindo, sua família passando necessidade. Que dor ele está sentindo. Vou dar um jeito de tirar de outro, ele pensa. Ninguém vai perceber. Ele começa a mentir, maquiar números, enganar clientes. Isso alivia a dor do prejuízo por um tempo. Mas no dia seguinte, ele não é mais só lesado. Ele virou o enganador também. Ele não só sofreu o golpe, ele passou a carregar o golpe. Outro homem na mesma perda diz: Isso está me ferindo, mas eu não vou virar aquilo que me feriu. Ele sofre, aperta, reorganiza, pede ajuda e recomeça, mas não negocia o caráter. A necessidade, ela não negocia a tua honestidade, não deve negociar com a tua conveniência. Você está ali na necessidade, tudo é conveniente para você. Ah, ele fez isso porque estava passando por isso, isso, isso. Você não pode negociar sua honestidade pela necessidade da conveniência. Então, ele não ficou sem dor, né? Mas ficou inteiro. Imagina aí um homem é humilhado no trabalho, o chefe pisa, desrespeita, expõe,
Qual é a tentação dele? Sabotar projetos, espalhar fofocas, manipular colegas. Isso dá a sensação de justiça, mas cria um homem torto por dentro. E a pergunta é: você quer aliviar a dor ou preservar quem você é? Porque tem decisões que não resolvem o problema, só mudam você para pior. O que você chama de reação justa pode ser apenas vingança bem vestida de razão? A gente sabe dar nomes bonitos a coisas feias. Chamamos vingança de justiça, defesa, amor próprio, limite saudável, mas por dentro é só vontade de fazer o outro sentir o que a gente sentiu. E hoje se parece assim, né? Alguém te traiu, você expõe publicamente, diz, é para ninguém mais cair. Mas no fundo você quer que a pessoa sofra vergonha, como você sofreu dor. E isso não é um zelo, isso é revanche. Alguém te feriu, você corta, ignora, trata com desprezo e diz: é maturidade, não vou discutir. Mas por dentro você quer punir com silêncio. Isso não é maturidade, é castigo emocional. Se sua atitude nasce de raiva, desejo de ferir, vontade de ver o outro pagar, então não é justiça, é vingança maquiada. Justiça quer corrigir, vingança quer machucar. Justiça, ela protege o certo. Vingança, satisfazer a dor. Aqui até esse bloco, eu trouxe três, três vozes. A de Matias, não ande com quem te puxa para baixo. A do padre, não se torne aquilo que te feriu. E o que Davi vive, né? Não deixe a guerra decidir quem você é. E Deus está dizendo a mesma coisa para nós, né? Cuidado com quem anda ao seu lado, mas cuidado ainda mais com o que você deixa nascer dentro de você. Que às vezes você não é traído por fora. Você é corrompido por dentro, tentando se proteger. Hoje, você está mais preocupado em evitar gente errada ou em não deixar a dor te transformar em alguém que você nunca quis ser. Porque dá para sair do meio dos lobos e ainda assim carregar um lobo por dentro. Agora vamos ver como Davi responde à guerra sem virar guerra. Ele louva antes de ver. Bloco 3, 6 e 7. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi decide louvar antes de ver o cenário mudado. Ele chama o louvor de sacrifício, porque dói louvar quando nada mudou. Ele declara libertação antes da libertação acontecer. E Deus se agrada de um homem dessa forma, né? Desse tipo, que confia antes de ver.
E o sacrifício voluntário aqui, ele mostra que o louvor, ele não nasce da emoção, ele nasce da decisão. Assim como o amor, assim como o perdão, assim como a esperança. A gente acha que é o acaso, né? Você simplesmente olhou para uma pessoa e se apaixonou. E depois, para manter. É isso que Deus faz. Quando estamos bem próximos, nós conseguimos ver um bichinho dentro da maçã. Todos nós temos. E Deus sabe desse bichinho na maçã e continua conosco. Assim também são os relacionamentos. Cada um aqui, se aproximar do outro, vai perceber o bichinho. Mas segue, né, ao lado da pessoa, segue com amizade, segue com relacionamento de casamento, de negócios, porque ama. Esse é o verdadeiro amor, uma decisão. Então, Davi louva não porque ele venceu, mas porque confia no caráter de Deus. A mente de Deus aqui é muito clara. Ele prefere confiança ser uma prova do que a fé dependente do resultado. Louvar antes da resposta é declarar: Deus, eu não confio no que vejo, eu confio em quem tu és. Lembrou uma parte de The Chosen, né? Por mais fictícia, mas deu um entender de um subentendido, né? Da parte do Tiaguinho, que, que é coxo, né? E ele questiona Jesus por não ter sido curado, uma vez que eles estão curando, estão libertando as pessoas. E não está na palavra, mas está na série. Jesus fala para ele. Imagina só o que, que as pessoas vão. Você vai trazer, né? De, de exemplo. Olha, ele não foi curado, mas ele segue a Cristo. Ele segue o Messias. A gente tem uma certa tendência, né, somente a querer louvar quando as coisas acontecem do nosso jeito. Ah, vou louvar a Deus, vou agradecer. Aqui Davi está louvando, está com sacrifícios voluntários, sem nenhuma garantia. Ele tem tanta fé, ele tem tanta aliança que Deus entrega para ele. Então, um homem ora por cura, mas o diagnóstico não muda. Ele pode dizer: quando eu melhorar, eu louvo. O outro diz: mesmo doendo, eu te louvo, porque tu és bom. Um homem está endividado, apertado, ansioso. Um diz: quando a situação virar, eu volto a confiar. E o outro diz: mesmo sem ver saída, eu confio. O primeiro condiciona Deus ao cenário, o segundo entrega o cenário a Deus. Maneira de limitar Deus, né? Até mesmo nos momentos difíceis. Se você não busca a Deus, se você não o adora, não o louva, é como você estivesse dizendo que os seus problemas, aquela situação, aquela fase é maior que Deus. Quando você o busca, você está dizendo que você precisa, que você não consegue. Hoje, antes de qualquer mudança, devemos dizer em voz alta, né?
Deus, tu és bom, mesmo quando eu não entendo. Eu te louvo não pelo que vejo, mas por quem tu és. E observe, né, no seu coração. Louvor estar difícil é exatamente o que Deus quer. E é o que exatamente mudará o seu estado de espírito. Assim já diz o ditado, né? Cante e seus males expõe. Às vezes a gente quer se sentir bem para fazer algo bom. As pessoas, exemplo do meu cotidiano, querem se sentir bem, querem emagrecer para depois ir para a academia. Você vai para a academia depois, os efeitos do treino, né? Os efeitos da musculação, da atividade física, irão mudar toda a química do seu corpo. Você estará muito mais disposto para o seu dia, para o seu cotidiano, para a sua vida. O louvor é muito mais, a oração é muito mais. Mesmo naquele momento, quando você se sentir triste, eu estou fraco, estou indisposto, preciso orar. Não estou bem, não estou no meu normal, vou orar, vou louvar. E você vai perceber que a química do seu corpo vai ser alterada. Você terá mais disposição para aquilo que terá que fazer. Em João 11:41 diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aqui Jesus está agradecendo antes de Lázaro sair do túmulo. Jesus, ele vive em confiança plena ao Pai, não em ansiedade por resultado. Percebe pela história que Jesus sempre estava orando, sempre estava indo para o seu secreto, se isolando ali para ter uma conexão, né, com o Pai. E deixar aqui, né, que Jesus, quando veio à Terra, ele se, se despiu dos seus poderes. Ele desceu à Terra como homem. E tudo que ele fez foi para provar ao homem que ele também poderia fazer se seguisse pelo mesmo caminho. Então, não foi mágico, não foi ritual que ele fez a água virar vinho, que ele fez cego enxergar, aleijado andar. É porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele orava muito antes. Todo o resto era consequência desse relacionamento, da sua oração. Então, ele ensina aqui, né, que fé ela não é uma reação à vitória, ela é uma postura antes dela. Você não vai ver nenhum atleta correndo uma, uma corrida, uma maratona, uns 100 metros, pensando na derrota. Ele tem muita fé naquilo que ele é, naquilo que ele passou anos fazendo para concluir aquela prova. Assim também deve ser o cristão, sabendo quem Deus é, né? Tudo aquilo que ele se preparou em Deus, ele vai vencer. Em Abacuque 3:17 ao 18 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Isso é o mesmo espírito de Davi. A alegria que não depende da colheita. Isso é aquilo que Adão e Eva não deram valor. A presença no paraíso. A presença é o paraíso. Então, Davi, ele tinha essa alegria
que está na presença de Deus, independente se ele ia acolher, se ele ia levar um sim ou não, porque ele já tinha Deus, ele já tinha a sua presença, ele tinha o relacionamento, e isso foi o que Adão e Eva não conseguiram enxergar no jardim, né? A presença de Deus. Um homem diz assim: se Deus fizer, eu louvo. O outro diz: mesmo sem ver, eu confio. Seu louvor é resposta ou rendição? Você tem adorado a Deus ou apenas reagido às vitórias que ele te dá? Que essa pergunta nos mostra, né? Adorar é uma postura, assim como um soldado. Reagir é uma consequência. Você adorar é como você tivesse o seu parlamento ali, né, pronto para a guerra, posturado, atento, seu armamento pronto para o combate. É um comportamento, é uma decisão, faz parte do seu caráter cristão, adorar a Deus. O reagir é você ainda depender do outro. É igual você se preparar para uma luta e pedir que o outro não tenha se preparado tanto para ele perder. É diferente. Agora, quando você treina para ganhar, independente de quem vai estar no ringue com você, você sabe que irá vencer. A adoração ela vai dizer assim: Deus é digno, independentemente do que ele faz hoje. Tudo que Deus faz traz honra e dignidade. Tudo é digno. Você nunca vai ver Deus sendo injusto, Deus sendo faltando com a própria palavra. Toda a Bíblia ela se confirma, de Gênesis a Apocalipse, você vai ler, você vai ver ela se confirmando em tudo, mostrando o caráter de Deus. Deus ele não recua diante das suas promessas. Deus é Deus. Um homem ora por um emprego, quando é chamado, ele posta testemunho, agradece, fala de Deus. Quando não é chamado, ele se cala, se isola, para de orar. Ele não adora, ele só reage. Outro homem ora pelo mesmo emprego, é chamado ou não, ele continua orando, louvando, buscando. Não porque o cenário é bom, mas porque Deus é bom. Esse adora. Imagina aí um casal só ora junto quando as coisas estão em paz. Quando brigam, se afastam de Deus também. Eles não adoram, eles acompanham apenas o humor da vida. A adoração verdadeira, ela não acompanha o cenário, ela confronta o cenário. Você não precisa depender das circunstâncias, de onde estiver, com quem estiver. Você só depende do seu próprio caráter para adorar a Deus. Você vive uma fé que nasce do caráter de Deus ou uma fé que depende dos resultados visíveis? E se ele não mudar o cenário agora, ele ainda é digno do seu louvor? Não é se você crê em Deus, é se você confia em Deus. Crer é dizer, Deus pode. Confiar é dizer, mesmo que ele não faça agora, eu confio.
Um homem ora por cura, o exame não muda. Ele diz, então, Deus não me ouviu. Mas o problema não é o exame, é que ele só sabia louvar quando via melhor. Outro homem na mesma dor diz, mesmo doendo eu confio, Deus não é menos Deus porque eu ainda sofro. Isso é louvor, que não depende de resposta. Um homem luta financeiramente, ele diz, quando eu sair dessa, vou voltar a servir, a ofertar, a buscar. Isso não é fé, ela é uma barganha. O outro diz, mesmo apertado, eu confio fiel, porque minha fé não é aluguel, é aliança. Se Deus ficar em silêncio hoje, se nada mudar amanhã, se o problema durar mais do que você queria, ele ainda é digno de ser amado, obedecido e adorado? Ou você só anda com Deus enquanto ele resolve rápido? Um homem que não se perde no meio da guerra, né? É sobre este salmo. Não é sobre escapar da perseguição, é sobre não perder a alma enquanto é perseguido. Me lembra muito o seriado The Walking Dead, né? Que as pessoas passaram a fazer para sobreviver. A luta era contra os zumbis e passaram a lutar entre os vivos. Davi é traído por gente próxima, é caçado por um rei injusto, é ferido por dentro, mas não se torna amargo, vingativo, orgulhoso, cego espiritualmente. Não permite que a guerra decida quem ele é. Ele deixa Deus decidir. Deus quer formar homens que não se salvam pelo próprio mérito, não vivem sem Deus diante dos olhos, não se deformam pela dor, não terceirizam o caráter para aliviar sofrimento, não adoram só quando vencem. Deus não está só interessado em te tirar da caverna. Ele quer que você saia da caverna com o coração intacto. O maior milagre aqui deste salmo não é Davi escapar de Saul, é Davi não virar Saul. Você pode sair da guerra com menos inimigos, com menos feridas, mas Deus quer que você saia com mais temor, mais entrega, com mais semelhança com Ele. Se você vencer a luta, mas perder a alma, não foi vitória, foi troca. Não peça apenas Deus muda meu cenário. Peça Deus não deixa o cenário me mudar. Não peça só livramento, peça formação. Não queira apenas sair da dor, queira sair parecido com Cristo. Se essa guerra terminar hoje, quem você será amanhã? O mesmo homem de antes? Ou alguém mais quebrantado, mais obediente, mais parecido com Jesus? E se ela durar mais um pouco? Você ainda vai escolher ser fiel? Ou vai deixar a dor decidir quem você se torna? Uma história para todos nós aqui. O homem e o lobo. Havia um homem que construiu sua casa no meio da floresta. Ele não era aventureiro, era pai, queria proteger a esposa, os filhos, o que chamava de meu mundo. No começo, ele só colocou uma cerca simples. Depois, ouviu histórias de lobos. Então, reforçou a cerca. Depois, comprou a cerca elétrica. Depois, sensores de movimento. Depois, armas. À noite, ele não dormia, ficava em pé, ouvindo o vento, confundindo galhos com passos. Qualquer barulho era ameaça. Qualquer sombra era inimiga. Os filhos queriam brincar fora, mas ele dizia não. A esposa queria caminhar perto da casa,
mas ele proibia. Tudo era perigoso, tudo era risco, tudo precisava ser controlado. Com o tempo, ele parou de sorrir, parou de brincar, parou de ouvir. A esposa um dia perguntou, com cuidado, você percebe que a gente não vive mais, só sobrevive? E ele respondeu ríspido, com os olhos duros. Você não entende? Eu faço isso por vocês. Mas o tom não era de amor, era de medo. Os filhos passaram a ter medo dele, a esposa passou a andar em silêncio, a casa estava protegida, mas não estava em paz. E os lobos nunca chegaram perto, nunca atacaram, nunca apareceram. Mas mesmo assim, tudo ali parecia sob ataque, porque o homem, tentando vencer o lobo, tinha se tornado exatamente aquilo que temia. Ele rosnava nas palavras, mordia com respostas, vigia como fera, reagia como inimigo. Ele não foi vencido por fora, foi deformado por dentro. E a moral? O homem não virou lobo porque quis ferir. Ele virou lobo porque quis controlar tudo, quis garantir tudo, quis nunca mais sentir medo. Mas no processo perdeu leveza, perdeu ternura, mansidão, humanidade. Não foi vencido pelos lobos, foi vencido pelo medo deles. Salmo de Davi, aqui, 54, está cercado por ameaça real. Saul, soldado, traição dos efeus. No conto do homem aqui da floresta, o perigo é possível, mas nunca chega. Mas o ponto de Deus, ele não é só de onde vem o perigo, é o que o perigo faz com você por dentro. Davi é caçado, mas não deixa a alma virar fera. Davi podia endurecer, virar vingativo, desconfiar de todo mundo, tratar todo mundo como inimigo. Mas ele escolhe, Deus sustenta minha vida. Ele entrega a justiça a Deus. Ele não se torna parecido com quem o persegue. O homem da floresta é caçado, mas vive como se fosse. Perdão. O homem da floresta não é caçado, mas vive como fosse. Ele não entrega o medo a Deus. Ele tenta controlar tudo sozinho. Davi é ameaçado por fora, mas guardado por dentro. O homem é guardado por fora, mas destruído por dentro. Davi tem Deus diante dos olhos. O homem tem medo diante dos olhos. Davi diz: os que me perseguem não têm Deus diante de si. Ele escolhe colocar Deus no centro da visão. O homem da floresta coloca o lobo no centro da visão. O que você põe diante dos olhos te governa. Diante dos seus olhos, Deus gera confiança, mansidão, governo interior. Medo diante dos olhos gera rigidez, aspereza, violência emocional. Davi louva antes da vitória. O homem se fecha antes do ataque. Davi responde à ameaça com entrega. O homem responde à possibilidade de ameaça com controle. Davi diz, eu confio. O homem diz, eu controlo. Um preserva a alma, o outro perde a alma tentando proteger o corpo. Davi mostra o caminho. Você pode estar em guerra sem se tornar a guerra. O homem da floresta mostra o perigo. Você pode nunca ser atacado e mesmo assim viver como inimigo. Este salmo é Deus dizendo, eu quero te livrar do inimigo, mas principalmente quero livrar de se tornar parecido com ele. O que diante dos seus olhos hoje, Deus ou o lobo que você mais tem? O que está diante dos seus olhos? Deus ou o lobo? O Salmo de Davi, ele existe uma liturgia invisível da oração. Uma sequência que não é fórmula mágica, mas caminho de alinhamento do coração com Deus. E ela
aparece assim. Ela começa olhando para Deus, depois olha para o problema, depois entrega o problema, depois declara o caráter de Deus, depois louva antes de ver. Isso não muda Deus, isso muda quem ora. Deus não quer homens que cheguem diante dele despojando o problema como quem joga um saco pesado no chão e vai embora. Ele quer homens que aprendam a olhar do jeito certo, porque o que você olha primeiro governa sua alma. O que você olha por último sela sua fé. Se você começa olhando só para a dor vira seu senhor. Se você termina olhando para o medo vira sua conclusão. Reparem, Davi, ele começa olhando para Deus para não ser dominado pela ameaça. Depois ele fala da ameaça para não fingir que ela não existe. E ele termina em louvor para não sair dominado pelo medo. Isso não é poesia, é formação espiritual. É Deus ensinando um homem a atravessar a guerra sem virar escravo dela. Há poder nessa oração. Não é porque ela é bonita, nem porque tem palavras fortes. É porque ela põe cada coisa no lugar. Ela coloca Deus diante dos olhos. O problema no lugar dele. O coração em submissão à fé antes da evidência. Ela não é uma oração que tenta convencer Deus a fazer algo. É uma oração que deixa Deus convencer o homem a confiar. Traduzindo isso para os dias de hoje, se você começa a orar dizendo, Deus, olha meu problema, olha meu medo, olha a minha dor, você já entrou dominado pela dor. Ela já não, ele, Deus já não está sentado no trono do seu coração. Mas se você entra dizendo, Deus, tu és santo, tu és fiel, tu és bom, você está alinhando o eixo da alma. Você está dizendo, quem governa aqui é Deus, não o problema. Depois você fala da dor, isso está me ameaçando, isso está me ferindo, isso está me pressionando. Você não nega, você apresenta. Depois você entrega, eu não vou resolver do meu jeito, eu confio no teu. Você solta o controle e depois você declara, eu sei quem tu és. Eu sei que tu ages. E por fim você louva, mesmo sem ver. Eu confio. Isso não é teatro espiritual. Isso é governo interior. Aqui é Deus te ensinando a orar não como quem trata em pânico, como quem entra em pânico, mas como quem entra em aliança. Talvez ele esteja te chamando a orar menos no desespero e mais no alinhamento, menos como vítima e mais como filho. Não para manipular o céu, mas para deixar o céu governar você. E no fim, é simples. Essa oração tem poder porque ela não muda só as circunstâncias, ela muda homens. E quando homens mudam, Deus confia mais poder a eles. O homem da floresta mostra o que acontece quando o medo governa. Davi mostra o que acontece quando Deus governa. Mostra como não vir inimigo e a oração revela o caminho. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Amém.